nós teremos o privilégio de ser abençoados pela palavra por meio da nossa irmã Janete. Quero convidar a Janete a assumir o púlpito. Quando uma pessoa começa a pregar aqui na igreja, nós temos um sistema. A gente avalia por 5 minutos. Se estiver indo bem, a gente traz água, senão a gente não traz. Estou brincando. Tá bom, não, estou brincando. Fica à vontade, o púlpito é seu. Vamos orar por nossa irmã? Senhor, em nome de Jesus, nós oramos abençoando a vida da nossa irmã. Ela com certeza, Senhor, se preparou para estar aqui, buscou a Tua face, Senhor, e nós pedimos em concordância com todo o esforço espiritual dela, para que Tu venha usá-la, Senhor Deus, para que Tu derrame graça sobre ela e por meio da vida dela nós sejamos abençoados. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Só um minutinho, eu só preciso avisar o pessoal da live, né? Que nós demoramos um pouco para entrar, por falta de pessoas mesmo hoje aqui, para poder fazer partir o negócio. Ainda bem que o nosso irmão Edmilson chegou, com a dificuldade da chuva também, chegou um pouquinho depois, e por isso atrasamos a entrada da live. Então, só dando uma satisfação ao pessoal, tá bom? Fica à vontade, minha irmã. Amém. Bom dia, igreja. Graça e a paz do Senhor Jesus. Estava meditando nesse último louvor que nós cantamos, né? Como diz a irmã Alexandra, que coisa linda, Jesus, né? Coisa linda mesmo, né? A gente declarar isso e a gente precisa fazer do nosso louvor, da nossa oração pessoal a Deus, né? Porque a letra do cântico diz que se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em seu amor. É o amor de Deus que nos conforta. E às vezes a gente carrega fardos tão pesados em certos momentos da nossa vida, né? Que se não for o amor dele, e aí quando a gente diz que encontra descanso, quando você está cansado andando num lugar com fardo pesado, e você acha uma sombra, um descanso, então você se desfaz daquilo que está pesando, e você usufrui daquela cadeira, ou daquela sombra, ou daquela água, ou daquele pão, você se alivia disso tudo, né? E isso é encontrar descanso nos braços do Senhor. E nós precisamos usufruir desse descanso, né? E é o amor dele que possibilita para nós esse descanso. Louvado seja o nome do Senhor por isso, né? Que o nosso louvor, a nossa adoração nos leve a isso sempre. Tá buscando descanso nos braços do Senhor, procurando descanso no seu amor. Eu estava meditando sobre alguma coisa, sobre o que compartilhar, pedir uma direção de Deus. Nós temos sido muito ministrados. Eu particularmente gosto muito de participar dos 12 dias, embora não tenha conseguido estar em todos eles, porque é uma forma da gente ser ministrado quanto àquilo que o Senhor quer falar para nós no decorrer desse ano. E esse ano nós entendemos que o Senhor fala a liderança da igreja. E a liderança da igreja entendeu, do ministério, entendeu que esse ano é um ano do quebrantamento. Então Deus deu essa direção e nós precisamos meditar muito sobre isso. E esses 12 primeiros dias servem para a gente entronizar sobre todas as óticas, sobre todas as lógicas do que é um quebrantamento diante do Senhor. E a gente já tem sido muito ministrado aqui, aprendendo que o quebrantamento é aquilo que Deus busca. O Senhor busca e espera de nós um coração quebrantado. A gente tem aprendido que é um coração sensível àquilo que Deus quer falar. E eu queria que a gente pudesse meditar hoje um pouquinho, né, sobre os riscos que nós temos de ter um coração não quebrantado. O que é um coração não quebrantado? É um coração duro. Porque a palavra de Deus, ela não tem meio termo, né? As coisas de Deus, ou elas são, ou elas não são. Não existe meio crente, não existe meio avivado, não existe meia fé, não existe, né? Então você é ou você não é. Então ou seu coração está duro ou seu coração está quebrantado. Então a gente corre muitos riscos, né, de perder a oportunidade de ter um coração quebrantado. E a gente não pode entrar num culto e sair dele com aquele coração endurecido.
Porque se aqui na igreja, durante o culto, o seu coração estiver endurecido, imagine na sua casa, quando você não está com a comunhão da igreja, quando você não está adorando junto, né? Porque a palavra de Deus diz isso. A gente foi ministrado aqui por esses dias sobre o ICI Igreja, né? Pessoas que hoje estão na moda dizer, eu ouço um culto na rádio, eu ouço um culto na internet, é a mesma coisa. Não é. Então, assim, quando a gente perde a alegria de estar na casa de Deus, algo muito sério está acontecendo, né? Então, a gente precisa pensar e meditar sobre isso. E a gente tem as razões, o pastor estava falando, né, das pessoas que estão adoecidas nesse tempo, é tempo de guerra. Nós estamos num tempo de guerra e a gente precisa se preparar para a guerra. Eu acho que uma das formas da gente se preparar também é cuidando do nosso coração, tendo o coração quebrantado diante de Deus, para a gente receber de fato aquilo que Ele tem para a nossa vida. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Lá no livro de Ezequiel, eu trouxe aqui escrito que a minha Bíblia é Novo Testamento. Lá Ezequiel 36... Já deu 5 minutos, já tenho água aqui. Ezequiel 36, capítulos 26 e 27, amém? Diz assim a palavra: também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis as minhas ordenanças e as observeis. Agora abram, por favor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22. Amém? 2 Coríntios 1, 21 e 22. Diz assim a palavra: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Como garantia da vida eterna, das promessas que Ele tem para nós, né? Ele colocou o selo dele. O Espírito Santo de Deus é o selo do Senhor nas nossas vidas, como garantia da promessa que Ele fez de vida eterna para nós. Amém? Então, assim, eu queria que a gente pudesse meditar um pouco o que endurece os nossos corações. Aqui na Bíblia, Ezequiel, o Senhor estava falando ali ao povo. O povo de Israel tinha um coração muito endurecido, um coração que não ouvia aquilo que Deus tinha para dizer. E o Senhor fez ali uma promessa para ele, que Ele daria um coração novo, que tiraria aquele coração de pedra ali do corpo carnal das pessoas. E o Senhor Jesus é a nossa promessa, amém? Ali o povo do deserto tinha a promessa de chegar na Canaã, aonde eles usufruiriam da terra que mana leite e mel, e a nossa terra que mana leite e mel é o Senhor Jesus, amém? A promessa de Deus se cumpriu quando Ele enviou o seu Filho para nos dar acesso a esse lugar. E aí a gente precisa refletir um pouco sobre o que endurece esse coração. Então essa couraça que endurece o coração do homem, ela vem desde o pecado original. Porque é o pecado que endurece o coração do homem. É a vergonha, o medo, a culpa que faz com que o nosso coração endureça. E nós fomos ministrados aqui por esses dias sobre a importância do arrependimento das nossas obras mortas. Se a gente não se arrepender, nosso coração vai criando como couraças. Eu não sei se vocês, principalmente as mulheres que cozinham mais, se já tiveram oportunidade de cortar uma cebola ao meio. Às vezes o miolinho, a cebola está toda bonita, mas o miolinho da cebola está estragado.
né? Então, por que está estragado aquele miolinho? Às vezes você perde a cebola inteira, né? Então, dentro de nós tem uma coisinha lá dentro que vai endurecendo e criando couraças. Então, as desculpas que a gente começa a arrumar diante de Deus, as nossas justificativas, tudo isso vai endurecendo o nosso coração. E um coração endurecido não pode ouvir aquilo que Deus tem a dizer. A gente vive hoje num mundo tão frio, no mundo onde as pessoas são tão distantes, no mundo em que as pessoas são tão, como que eu posso dizer, despreocupadas com o que está acontecendo com o outro, né? Se cair na mídia, amém. Então, às vezes, se comove com a situação como a gente está vivendo em Salvador, e agora teve a pedra que rolou, então as pessoas se comovem, nossa, meu Deus, mas a gente não consegue transformar isso em ação. Às vezes a gente se comove com aquilo que está na mídia, porque passou na televisão, mas a gente não se comove com o nosso irmão que está na igreja, dentro da nossa igreja, do nosso lado, também passando necessidades. E eu não estou dizendo que a gente não tem que ajudar a se comover com aquilo que acontece longe de nós, mas do nosso lado também tem pessoas que estão passando por situações e a gente precisa se perguntar, será que o meu irmão que está do lado também não está precisando de uma assistência, de um cobertor, de um gás? Então a gente precisa se sensibilizar para essas coisas, né? E dentro da igreja nós temos tido esfriamento. A palavra de Deus nos advertiu que chegariam dias em que as pessoas seriam frias e distantes. E nós, como igreja de Jesus, precisamos fazer a diferença. Nós não podemos nos igualar ao mundo. Então, às vezes, os pecados que a gente comete são pecados menos escandalosos do que aquilo que tem no mundo. Talvez a igreja ainda esteja menos... Não estou falando da igreja Peniel de Vila Sônia, estou falando da igreja de Jesus. Talvez a igreja esteja um pouco menos sexualizada do que o mundo lá fora. Talvez a igreja esteja um pouco menos pecaminosa moralmente falando, mas nós somos igreja de Jesus. Nós não deveríamos viver guiados pelo pecado, porque nós não podemos mais ser guiados pelo pecado. Amém? Então, o pecado na vida do cristão, ele tem que ser um acidente de percurso e ele precisa se corrigir diante de Deus e voltar à presença de Deus. E quando a gente não faz isso, a gente não nomeia, a gente não confessa, a gente não pede perdão, o nosso coração vai criando essas couraças. E o Senhor Deus, Ele nos fez, essa promessa que Ele nos fez, foi de tirar esse coração impenetrável. O Senhor fala aos nossos corações pelo Espírito Santo. Então, nosso espírito humano se conecta ao Espírito Santo de Deus e nós somos influenciados. Nós não somos influenciados pelo que o nosso ouvido humano ouve. Nós somos influenciados pelo que o Espírito Santo de Deus move dentro de nós. E muitas vezes nós, como igreja, estamos fazendo o contrário. Então a gente está se deixando influenciar por aquilo que os nossos ouvidos carnais escutam, por aquilo que os nossos olhos veem. Porque dentro de nós o Espírito está enrijecido. E o Espírito Santo, também já fomos ministrados sobre isso, não encontra oportunidade de agir na vida do cristão. Porque o coração do cristão está endurecido. E o templo do Espírito Santo acaba não sendo habitado pelo próprio Espírito. Ele não tem liberdade dentro desse templo, que é o nosso coração. Em João 16, 13 e 14, se você quiser acompanhar, João 16, 13 e 14, diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará o que há de vir. E ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque há de receber do que é meu e há de anunciar a vocês. Então, é a conexão com o Espírito Santo que nos traz o céu, que nos traz as informações do céu. Nós somos cidadãos do céu e a gente recebe comando através do Espírito Santo de Deus. Amém? Se o Espírito Santo de Deus não tem liberdade de falar aos nossos corações, a gente não vai ser o cidadão do céu que o Senhor espera que nós sejamos. Não vamos receber os comandos para viver essas guerras, essas batalhas que a gente tem para viver aqui. E se o nosso coração estiver endurecido, nós não vamos ter essa conexão. Essa conexão se perde muito fácil, né? A palavra lá em Apocalipse tem várias vezes o Espírito, Deus fala... quem tiver ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja.
Então a gente precisa ter ouvidos espirituais atentos, né? E às vezes a gente não tem, nós temos perdido isso. A gente tem perdido dessa conexão. E também diz a palavra lá em João 3, diz assim, que o que é nascido de carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. E nós nascemos do Espírito. Amém? Nós nascemos do Espírito e nós não podemos deixar apagar essa conexão que o nosso espírito precisa ter com o Espírito Santo de Deus. Também, e lá em 1 João 3,9 também diz assim, que todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado. Porquanto a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Nós precisamos nos incomodar com o pecado. Nós precisamos nos incomodar com as pequenas coisas. Então, às vezes, a gente fica muito preocupado de não cometer pecados grandes e morais. Ah, mas eu não sou homossexual, eu não bebo, eu não fumo, eu não adultero. Amém. É sua obrigação, inclusive moral, não só de cristão, né? Porém, tem um monte de pequenas coisas que a gente está fazendo deixar endurecer o coração da gente e que nem necessariamente é pecado. São pequenas coisas, às vezes uma tristeza, às vezes uma decepção, às vezes uma mágoa, e essas coisinhas vão criando coraças dentro do nosso coração. E a Bíblia, ela nos alerta para o estrago que o pecado faz no homem, e também ela nos alerta em relação às coisinhas que a gente vai deixando endurecer o nosso coração, né? E é só uma coisa chamada bálsamo para amolecer esse coração. O bálsamo de Deus dentro do nosso coração é que vai quebrando. Às vezes as nossas lágrimas também ajudam a quebrar um pouco dessas coraças. Não a lágrima que a gente derrama por raiva, por decepção, mas aquele choro do quebrantamento, aquele choro, ele se derrama aqui dentro do nosso coração. Essas lágrimas ajudam a amolecer essas coraças, né? E o pecado nada mais é do que um caminho, um atalho para a gente ter contato com o prazer que ele proporciona. Às vezes a gente não quer pecar, mas a gente quer viver um prazer. A gente quer sentir uma alegria, a gente quer sentir algo e que a gente não está encontrando na palavra de Deus. Isso é sério, é igual no relacionamento de casamento. Quando dentro do casamento um dos cônjuges não encontra alguma coisa e vai procurar fora, é ali que começa a acabar o casamento. Com a relação à palavra de Deus, a mesma coisa. Se a gente não está encontrando no Senhor o prazer, se a gente não encontra na casa de Deus a alegria do contato, do encontro com Ele, aí a gente começa a se afastar. E essa relação começa a se esfriar. E esse coração, quando ele endurece, a gente não escuta o que Deus tem a dizer. O coração que é de pedra, ele atrofia o Espírito Santo, porque ele entristece o Espírito Santo. Ele começa a questionar os desígnios de Deus, aquilo que Deus faz. Se eu mereço? Será que eu mereço passar por isso? Será que eu tinha que ser assim? Será que não podia ser assado? O coração de pedra, ele é mais tendencioso à carne. O coração de pedra, ele justifica o pecado. E ele guarda mágoas, dores, feridas. O coração de pedra não perdoa. O coração de pedra ama o que é perfeito aos seus próprios olhos e o que serve para os seus desejos. E aquilo que fala, ou aquele que fala o que ele quer ouvir. O coração de pedra se ensoberbece. Ele não percebe o mover espiritual. Às vezes a gente está aqui e às vezes assim... lá na outra igreja, eu estava no grupo de intercessão e a gente percebia muito isso, né? A gente sentia uma presença maravilhosa de Deus durante o louvor e tinha pessoas assim, observando, né? E eu ficava ali pensando, orando, falando, Deus, quebranta esse coração, faz a pessoa sentir a presença que está aqui. E a gente não pode entrar e sair num culto dessa forma, porque aí vira religiosidade, vem aqui cumprir um horário, vem aqui, às vezes, eu não estou falando só de gente nova, não, estou falando até de liderança, que às vezes vem porque tem uma escala para cumprir.
Se você não vier aqui, for tocado pela presença de Deus, se o Espírito Santo não tiver acesso ao seu espírito, ao seu coração, para tocar, para falar, para ministrar, mesmo que seja para você chorar nos pés dele e dizer: Senhor, eu sou um pecador, eu não acerto nada, eu não consigo nada, eu só erro, eu só peco. É isso que Deus quer. Você não precisa ir à presença de Deus apenas quando o seu coração está cheio de louvores, você vai declarar a santidade do Senhor, que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso, amém? Mas se o seu coração não estiver assim, a boca fala o quê? Do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de peso, é o peso que você vai trazer. Se o seu coração está cheio de dor, é a dor que você vai trazer. Porque depois que sai isso, essa couraça sai, aí flui o verdadeiro louvor do seu coração. Depois que você consegue derramar diante de Deus a sua fraqueza, a sua podridão, a sua sujeira, ali flui algo. E ali o Senhor consegue falar ao seu coração. E às vezes a gente vem cheio e fala assim: eu não senti, não sei, o culto estava meio morno, o culto estava meio assim, a palavra estava meio assim, o louvor estava meio assado. Na verdade é o nosso coração que está enrijecido para aquilo que o Senhor tem. O Senhor diz assim: a esse eu estimo, ao humilde, contrito de espírito que treme diante da minha palavra. Então a palavra de Deus, ela precisa provocar algo. E às vezes nós vimos para a igreja na esperança de que venha um pregador que vá profetizar e dizer: eis que eu te digo. Às vezes as pessoas vão atrás de denominações onde tem uma profetisa que ora e a coisa acontece. Tem alguém que ora e o crente é curado. Não. É aqui. Se Deus nos colocou aqui, é aqui que nós vamos encontrar a palavra do Senhor. É aqui que ela vai alimentar o nosso coração. E a profecia, a maior profecia para as nossas vidas já está escrita aqui na palavra de Deus. E ele não tem nada que ninguém possa acrescentar na sua vida que não venha dessa palavra de Deus. E às vezes a gente fica buscando alguma coisa que nem está na palavra de Deus, mas que sacie a nossa necessidade. E a gente vai perdendo o calor e o fogo do Espírito Santo na nossa vida. E o que não é quebrantamento? Às vezes as pessoas acham que quebrantamento é sofrimento. A pessoa vem sofrendo e acha que o sofrimento humano, aquilo é um quebrantamento. Não é esse sofrimento humano que é o quebrantamento. Quebrantamento não é você estar depressivo, humilhado, arrasado. Isso não é necessariamente estar quebrantado. Você pode estar com todos esses problemas e o seu coração está duro. Justamente por causa desses problemas. Então, assim, quando você consegue se humilhar na presença de Deus, quando você consegue colocar para Ele a sua fraqueza, se ajoelhar, se prostrar diante dEle, confessar a sua podridão, confessar as suas fraquezas, aí tem um quebrantamento. Não é o ser humilhado por pessoas, não é autocomiseração, dó de si mesmo. O Senhor não vai ter dó de nós não, gente. O Senhor não tem dó, o Senhor é misericordioso. Amém? Então, porque nós cremos, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, Ele tem uma aliança conosco. E Ele nos ama independente de como nós somos. Isso não tem a ver com o Senhor ter dó. Que tem um monte de gente que gosta que as pessoas sintam dó, né? Então vai e fala o seu problema. Mas você não sabe. Eu cortei o pé. Nossa, você não sabe, meu. Eu estou com dor aqui. Você não tem ideia da minha dor. Então, assim, as pessoas querem pena, né? E não é isso que o Senhor tem para dar para nós. O Senhor Ele quer nos exaltar, nos libertar dessa coisa toda, né? Então a gente precisa sair desse lugar de coitadinho, porque isso não é quebrantamento, não. E a tristeza também não. A palavra de Deus diz lá em Jó 41, 22, que até a tristeza salta de alegria diante de Deus. Como é que nós vamos permanecer tristes diante de um Deus que nos acolhe, que nos pega no colo, diante de um Deus que é puro amor? Diante de um Deus que quer cuidar, tratar da nossa vida, como a gente pode permanecer triste? Não podemos. Então a gente precisa deixar que a alegria do Senhor também invada o nosso coração. E se o coração estiver duro, a alegria passa por fora. A alegria está no meio das pessoas, mas não está dentro dele. Então precisa quebrantar o coração para se livrar disso. O coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Está lá em Provérbios 17, 22.
Então nós precisamos encontrar, resgatar essa alegria de estar na presença de Deus. A motivação tem que ser encontrá-lo, ouvi-lo, falar com Ele, escutar dele aquilo que Ele tem para dizer. Essa precisa ser a nossa alegria. E o choro de quebrantamento é diferente do choro da tristeza. Porque no choro da tristeza você derrama, a diferença é que você derrama as lágrimas. Para alguém, para algo, por uma situação, por um sentimento, e quando você está diante do Senhor, você derrama lágrimas para Ele. Você molha o seu coração. Não é chorar por um problema, né? Eu sou muito chorona. Eu sou chorona. Eu louvo, eu choro. Se eu oro, eu choro mesmo, né? Às vezes, talvez as pessoas fiquem até um pouco preocupadas, que é até bom eu ter a oportunidade de falar. É assim, quando tem apelo, eu venho, porque às vezes as pessoas têm como é que a gente pode dizer? Uns estereótipos, né? Não, não digo que isso aconteça aqui. Eu sou um líder, então eu não posso atender um apelo que é feito, né? No meu caso, sou uma psicóloga, então como é que eu vou lá chorar? Choro mesmo. Então, se tiver um apelo, eu venho. E se o Espírito Santo de Deus fizer um apelo no meu coração, independente do apelo do pregador, eu me prostro sim, eu choro sim. E eu posso ser um dia pastora de uma igreja, se tiver um apelo, eu sentir que aquilo é para mim, naquele momento da minha vida, eu vou. Porque senão a gente fica muito preso a título, fica mamando a vida, né? Põe a farda de líder, a farda de não sei o quê, e aí a gente fica ali endurecido, dentro do coração está pura lepra. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque isso é um coração endurecido. E às vezes a gente precisa ir para a presença do Senhor, se ajoelhar na presença dEle, mesmo se não estiver sentindo o Espírito Santo fluir. Aí você se ajoelha e diz: Senhor, eu não vou sair daqui se eu não sentir o seu Espírito me tocar. Tem um DVD muito bacana do Benny Hinn, que se chama Tabernáculos, maravilhoso. E ali ele fala uma coisa, ele fala quando a gente vai orar e a nossa mente começa devagar, você começa a pensar na conta, começa a pensar no serviço, aí às vezes a gente fala assim: eu vou levantar porque não está fluindo. Eu não vou adorar porque não está fluindo. Eu vou ali tomar uma água para ver se flui, porque não está fluindo, né? Não, você tem que trazer de novo a sua mente e falar: não, é aqui que eu vou ficar. E começa a orar por aquilo. Senhor, eu denuncio o roubo da palavra na minha mente. Senhor, eu denuncio os ataques contra a minha mente. Aí começa a orar de novo. Se a mente devagar de novo, você volta aqui, traz ela de volta. A gente precisa oferecer a Deus um culto racional. A gente não pode ser dominado pela vontade e deixar nossa mente viajar para onde ela quiser. Traz de volta. Na hora do louvor, está pensando em outra coisa, traz a mente de volta. E você vai trazendo até o momento em que essa mente fica submissa, completamente submissa a Deus. Eu vou ver se esse papel, olha o barulho. Não é bastante barulho que ele faz? E quanto mais você amassa, aí ele vai diminuindo o barulho. Até não fazer barulho nenhum. Assim é a nossa vida. A gente precisa submeter a nossa carne, a gente precisa submeter a nossa mente, a gente precisa tomar uma atitude de deixar o Espírito Santo de Deus tocar. Porque o toque é dele, mas a oportunidade para tocar, quem dá somos nós. Às vezes a gente espera de Deus aquilo que nós temos que fazer. E a gente quer fazer aquilo que a gente tem que esperar de Deus. E a gente inverte as coisas. Tem coisas que é só o Senhor que pode dar. E tem coisas que é só a gente que vai poder fazer. A decisão diante do pecado não é o Senhor que vai fazer por você. A decisão de deixar o Senhor tocar ou não tocar no seu coração, não é Ele que vai fazer. A palavra dele já está posta, o Espírito dele já está liberado para as nossas vidas. A decisão de deixar esse Espírito agir na nossa vida, essa escolha é nossa. E a gente precisa desinverter as coisas, de querer fazer aquilo que é papel de Deus e esperar que Deus faça o nosso papel. Por exemplo, a paz. A paz, o Senhor que nos dá. A gente não precisa se envolver com a paz que a gente pode conquistar, com a paz que o mundo dá. É assim que diz a palavra, não é? Lá em João: eu vos dou a minha paz.
Então, independente se tem conflito, se tem problema, se está desempregado, se tem dívida, se está sofrendo, se teve perda, a paz é Ele que nos dá. Ele também fala que nos dá descanso. Em Mateus 28 e 29, diz assim: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, o alívio, o descanso, quem dá é o Senhor. A nossa parte é o vinde a mim. Amém? Então, nós temos que ir e Ele nos dá. Então, tem uma parte que é do Senhor, uma parte que é nossa, a gente não pode inverter isso. O Espírito Santo é Ele que nos dá. Essa conexão com o Espírito Santo é Ele que nos dá. Mas, de novo, a decisão de deixar esse Espírito agir na nossa vida, essa é nossa. Amém? E ele diz assim lá em João 15, mas quando o Consolador vier, o Consolador que vem da parte do meu Pai, que eu vos enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, Ele testificará de mim. Então, assim, Jesus, Ele testifica o Pai, e o Espírito Santo testifica Jesus. A gente não vai entender a obra da cruz se não for revelação do Espírito Santo. E se a gente não entender a obra na cruz, a gente não vai entender o amor do Pai. Então as coisas têm um processo, o nosso culto é racional, a gente precisa entender isso. A gente não pode ficar orando todo o tempo, meu Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai, e esquecer que tem um Cristo que morreu por nós, que é através dele que a gente chega a esse Pai. Eu conheci uma pessoa numa época da minha vida que ela buscava, e ela orava, e ela lia, e papapá. Não, porque o Pai, porque o Pai, porque o Pai, porque o Pai, e ela não falava de Jesus. E aí eu falei com ela assim, né? Eu falei assim, mas você percebeu que você ora a Deus, você fala de Deus, você está buscando essa conexão com Deus frustrada, porque não sente essa conexão com Deus, lê a Bíblia. Mas se não for por Jesus, querida, se aproxima dele. Tem intimidade com ele, porque é ele que revela a Deus. E é o Espírito Santo que revela Jesus. Pedro, quando Jesus perguntou lá para os pescadores, quem dizem que eu sou? E que Pedro disse, tu és o Filho de Deus. Muito bem, não foi a carne que te revelou, mas foi o Espírito. Então, se a gente não deixar que o Espírito Santo de Deus revele a Jesus e faça a gente entender o amor de Jesus, a gente também não vai alcançar o coração de Deus. Amém? Então, a gente precisa ir arrancando essas couraças dos nossos corações, tendo todo o cuidado. E perguntar para Deus, Senhor, e eu preciso perguntar, você precisa perguntar todos os dias para Deus, Senhor, o que está endurecendo o meu coração? Tem lixo dentro do meu coração? Os meus poços estão entulhados, Senhor? Eu preciso perguntar isso para Ele. O que está endurecendo o meu coração? E a gente precisa colocar diante de Deus, deixar o Espírito Santo de Deus falar para nós, nos revelar a nós mesmos, para que a gente possa buscar conserto diante do Senhor. Amém? Às vezes tem sentimento guardado, ressentimento guardado, coisas que a gente pensa que não tem importância, as coisas aparentemente bobas, e que isso pode estar atrapalhando, endurecendo o nosso coração. Mas cuidado quando perguntar, porque ele pode te responder. E talvez ele responda que seja alguma coisa muito valiosa aos seus olhos. Talvez pode ser um sentimento, uma pessoa, uma situação muito valiosa à sua carne. E ele pode pedir isso. Está disposto a sacrificar? Quanto que a gente está disposto a sacrificar aquilo que está atrapalhando a nossa relação, nossa comunhão, nossa aproximação com Deus? O coração da gente se quebranta de dentro para fora. Não sei se vocês já tiveram, eu aprendi esses dias, eu estou com uma prima que veio do Pará, então ela ensinou, eles ensinaram a quebrar a castanha do Pará. Você pega o martelinho, você vai batendo nos cantinhos da castanha, aí vai amolecendo a casca, igual a gente faz com coco. Pega o martelinho, vai dando batidinha no coco, batidinha no coco, batidinha, 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 até que a casca começa a se quebrar. E aí você vai tirando a casca, e aí você tem acesso ao fruto inteiro. Se você pegar a martelada e pá,
você perde o fruto. E é isso que Deus faz na nossa vida, né? A gente precisa deixar esse martelinho do Senhor e quebrando as cascas, quebrando a dureza do coração, quebrando, até que possa sair aí o Senhor ter acesso a isso, ter acesso ao nosso coração, mas ter acesso de fato, não acesso que nós permitimos apenas, né? Mas que de fato Ele possa entrar no nosso coração. E aí, quando a gente deixa o nosso coração assim, já quebrantadinho, né? Eu me lembrei da passagem do filho pródigo. O filho pródigo, ele saiu de casa, levou uma bela de uma martelada, destruiu tudo, e o pai, disposto, recompôs, refez o filho, mandou pôr anel no dedo, mandou pôr roupa, ele foi refazendo, restituindo a autoridade. E aquele filho pôde fazer parte de novo, né, da vida daquele pai. Mas o irmão do filho pródigo é aquele que não saiu da presença do pai. O irmão do filho pródigo é aquele que continuava na casa do pai, com o coração duro. E às vezes nós, dentro da igreja, a gente também continua dentro da casa do pai, com o nosso coração duro. Então a gente não se relaciona com o pai. Vem, cumpre papel, abre a Bíblia, canta, ora, vai embora. Mas aí quando a gente canta, o nosso louvor não alcança o céu. Quando a gente ora, parece que a nossa oração não passa do teto. A gente se relaciona meio que por obrigação. A gente cumprimenta porque, oi, e vai embora. E a gente não tem intimidade com as pessoas. Se a palavra de Deus diz que se eu não amo meu irmão a quem eu vejo, eu não posso amar a Deus a quem não vejo. Se eu não me relaciono com as pessoas, também não vou me relacionar com Deus. Eu preciso ter esse tipo de liberdade, eu preciso fazer isso. E o irmão do filho pródigo, ele não estava vivendo mais isso. Ele estava de olho naquilo que o irmão, poxa, o outro fez, aconteceu, saiu, aprontou, e eu estou aqui, nada para mim. Então, às vezes, a gente fica meio irmão do filho pródigo, com o coração endurecido, mas ele teve a oportunidade de abrir o coração dele para o pai e chorar e falar: pai, eu não tenho, por que eu não tenho? E às vezes a gente precisa abrir o nosso coração para Deus, gente. Não é pecado se você falar para o Senhor: Senhor, meu coração está entristecido por causa disso, meu coração está entristecido porque como que o Senhor não me livrou, como que o Senhor não fez. Se é isso que está dentro do seu coração, coloca para Deus. Apresenta isso diante do Senhor, porque Ele tem cura para a nossa vida quando a gente confessa. Ele conhece o nosso coração, pode ser duro feito pedra, Ele conhece, mas o processo de quebrantamento é para nós. É para que nós possamos conhecer o nosso coração, para que nós deixemos Ele agir nas áreas em que Ele precisa agir. Como igreja, a gente precisa cuidar de outras vidas que o Senhor tem para mandar. E eu sempre insisto nisso, né? O Senhor precisa de uma igreja curada, de uma igreja quebrantada, de uma igreja sensível e acessível para receber aqueles que virão. Porque virão pessoas com muitas feridas. Virão pessoas com muitas dores. Virão pessoas muito endurecidas. E se nós estivermos do mesmo jeito, como é que um doente vai cuidar do outro doente? A igreja como hospital. Então a gente precisa buscar estar melhor para receber aquele que está chegando e que ainda não conhece a palavra e que ainda precisa trilhar um caminho, que ainda precisa ser alcançado. A palavra de Deus em Isaías 61 diz assim: que o Espírito soberano do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres, me enviou a curar os que estão de coração quebrantado. As pessoas quebrantam e elas precisam de cuidado, porque muitas pessoas não receberam a marteladinha, fizeram igual o filho pródigo, foi para a rua, levou uma marteladona e vem destruído. E a forma que o Senhor tem para restituir essas pessoas é através da nossa vida. Somos nós que vamos ser usados por Deus para restituir aquela pessoa, restituir o amor, para mostrar para ela que ela é importante, para ensinar o caminho da palavra, para ouvir, para orar junto, para proporcionar cura. E se nós não estivermos prontos para isso, porque essa palavra aqui foi uma profecia sobre o próprio Jesus, mas também uma profecia para nós. Para nós também fazemos isso, porque o Espírito de Deus também está sobre mim e sobre você. E o Senhor nos ungiu para levar as boas novas. O Senhor nos ungiu para cuidar dos quebrantados de coração.
porque essas pessoas nem sempre elas são descascadas, esses corações nem sempre são descascados de forma cautelosa. Às vezes a vida dá porrada, às vezes a vida dá paulada, e aí quebra todo o coco. E a gente precisa receber isso, né? Nós precisamos ser instrumentos para que o Senhor possa restaurar esses cocos quebrados. Então, vamos tirar a dureza do nosso coração, atentar sobre o que tem que nos causa essas couraças. E não fica pensando só em pecado, irmão. Pensa em coisas simples, pequenas e corriqueiras, mas que vai esfriando o relacionamento com Deus. Coisas que às vezes a gente nem pensa que tem, mas seja sincero diante do Senhor. Abra o seu coração para que Ele possa revelar o seu coração para você mesmo. Amém? Vamos orar, pedir a ação de Deus. Eu espero que vocês tenham entendido essa palavra. Não sou uma pregadora, né? Eu sou uma compartilhadora daquilo que a gente pode meditar e refletir do que Deus tem para a nossa vida. Mas eu sei que Ele tem o melhor. E Ele trabalha e fala com cada um na particularidade da sua necessidade. Amém? A palavra de Deus, ela é liberada com um propósito. E ela não retorna a Ele sem cumprir o propósito que Ele destinou. Amém? Eu tenho certeza que nessa manhã o Senhor tem algo para falar na nossa vida, no nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui como igreja, ó Deus, diante do Senhor, para confessar as limitações que nós temos, Senhor. Para confessar a fraqueza do nosso coração, confessar, Deus, o quão Ele é tendencioso para o pecado. Ó Deus, confessar a Ti que tem tantas coisas que têm enchido os nossos corações, ocupado o seu lugar na nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos dar a Ti liberdade, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor venha tirar aquilo que tem enchido o nosso coração. Ó Deus, que seja pecado, que sejam atitudes humanas, ó Deus, não pecaminosas, mas que inflamam o relacionamento contigo. Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha trazer uma nova disposição à sua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, restaura a alegria, Senhor Deus, da salvação. Restaura em nós, ó Deus, a gratidão pelo seu imenso amor. Ó Deus, em nome de Jesus, tira a dureza, Senhor, vai descascando as couraças, Senhor Deus, tirando aquilo, Senhor Deus, que impede que o teu Espírito Santo venha agir na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós nos colocamos, ó Deus, como soldados prontos para a batalha. Ó Deus, mas nós queremos ser soldados sarados, soldados fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, pois sem teu Espírito Santo nós não podemos nada, Senhor. Em nome de Jesus, tira das nossas mentes, ó Deus, a petulância de achar que nós somos fortes ou que nós podemos qualquer coisa, mas que o Senhor possa nos colocar no lugar, Senhor, que é devido a nós, que é os seus pés, Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, vem com liberdade tocando os nossos corações a cada culto, Pai. Fala a sua igreja, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor que é o único que pode convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. Que o Senhor tenha liberdade, Senhor Deus, de nos tocar todos os dias, todas as manhãs, todas as noites, todas as vezes que nos reunimos aqui, todas as vezes que te buscarmos nas nossas casas, Pai, em nome de Jesus. Nós nos colocamos, ó Deus, como igreja abençoadora, em nome de Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Agradeço, Deus, pela oportunidade. Vamos adorar o Senhor. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção.